Olá pessoal, damos início a mais um episódio do podcast Nova FURB. E hoje, como convidada, egressa da Universidade Regional de Blumenau, a jornalista de economia, Ana Paula Dalck, super premiada. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada, Obrigada, depois de quase 5 anos aí sem pisar na universidade, muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Vamos conversar um pouco hoje com ela? Mais um podcast, né, Carol? Um abraço a todos, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui com vocês também. E acho que vai ser um papo bem legal, né? Quer começar a fazer a primeira pergunta ou quer que eu faça? Quero que ela conte um pouquinho, como é que é essa história de mal se formar e já empreender com 22 anos? Bom, então, 2019, sou formanda desse ano, um pouquinho antes da pandemia, não peguei a nova dinâmica da universidade, e estava no estágio não obrigatório, num veículo de comunicação aqui da cidade, bastante conhecido também. Também já tinha esse foco de economia e negócios, então experiência de quase 2 anos nesses segmentos. Durante a faculdade também, né? Durante a legal, faculdade. Né? Fiz o obrigatório, que é o normal da grade curricular, depois engatei o não obrigatório, pensando na experiência nesse sentido, assim, mas não querendo já o economia e negócios, Eu fui mais pela oportunidade mesmo, não querendo ser jornalista nessas áreas. E aí me apaixonei, não tinha como, Um tema que eu gosto muito, é um mundo que eu amo viver hoje em dia. E aí, finalizando esse estágio não obrigatório em outubro, que aqui é muito conhecido no Oktober, assim, foi mais ou menos nessa época, tive a oportunidade de escolher 3 opções, que seriam ir para um veículo regional, de fato, porque esse canal não tinha interesse de contratação, tinha outras questões envolvidas. Então, tinha essa, buscar algum emprego por aqui mesmo, aqui na cidade, mas a gente sabe que as oportunidades elas são um pouco escassas, A gente não tem tanta perspectiva de trabalhar como repórter até virar até um editor, enfim, porque as redações aqui elas são um pouco mais enxutas. E aí, para o eixo Rio-São Paulo, que é, assim, acho que o sonho de todo mundo que passa por uma academia. E também empreender, que na minha cabeça não estava muito, mas era uma possibilidade, Teve incentivos de fora também nesse sentido. E aí a opção foi empreender muito por conta de ver essa oportunidade. Assim, faltava um veículo de comunicação de economia e negócios aqui em Santa Catarina, Não só regional, como era o que eu trabalhava, mas assim, Santa Catarina no geral. Apesar de que ainda a gente não consegue abraçar tudo, A gente sabe que tem essa questão de cobertura local, sei lá, o oeste fica muito fora ainda do eixo, assim. Mas vendo essa oportunidade, faltando um mês para pegar o canudo na mão, eu decidi que eu ia empreender. Então, a gente foi atrás de um nome, que seria um guarda-chuva, Acho que a economia pega tudo, A gente define ali 7 eixos de trabalho, que é economia, negócios, inovação, tecnologia, startups, carreiras e ESG, que a gente nomeou hoje em dia. Mas economia é tudo. Então, pode ser sociedade, pode ser, enfim, qualquer coisa que a gente mexa ou que é intangível é economia no final, E aí a gente decidiu pelo nome, já se preocupou também logo em seguida com a questão do registro de marca, que também é muito importante, Então a gente garantiu aí um nome por 10 anos, renováveis por mais quantos estiver no ar, o canal. E foi essa trajetória, assim, Novembro e dezembro foi mais para testar o público, Como é que o público que eu tinha antes migrava também para o meu canal. E janeiro e fevereiro, inclusive fevereiro já tive reunião com investidores, apesar de continuar sendo a única fundadora, a única sócia do canal. Muita gente já interessada no que eu estava fazendo, então investidores já tiveram conversas comigo lá no início. Março, a pandemia. E aí a gente tem um número muito legal, que é que em fevereiro a gente saiu de 12 mil acessos no portal para 100 mil em março. Que ano isso? Isso aí em 2020. Ali na transição de fevereiro para março, que o pessoal foi para casa, Caraca. A gente teve Acabou pegando o boom digital do pessoal em casa. Isso, O timing, O timing, exato. Eu falei que se fosse em outro momento, acho que não ia ter tanto protagonismo quanto naquele momento, apesar da pandemia ser ruim para o mundo, Mas no digital ela foi bom nesse sentido, assim, as pessoas
passaram a consumir no geral, não só a Economia SC, mas surgiram vários canais aí, podcast, videocasts, YouTube bombou também na época. Então a gente foi nesse barquinho aí de audiência. E a partir dali começou a virar um negócio de fato, né? A gente começou a ter os primeiros clientes, a ter essa preocupação, né? Que é jornalismo / publicidade. Então a gente começou a ter algumas questões nesse sentido. Começou a virar um negócio até se tornar aí o principal veículo de comunicação em economia e negócios de Santa Catarina. E hoje é referência, né? E a partir daí tu fundaste também o Economia SP. Sim. E por quê? Por quê, né? Todo mundo me pergunta qual que foi o insight. Que foi exatamente isso, assim, São Paulo e Santa Catarina tem uma relação comercial muito forte, né? Essa ponte entre os dois estados, ela funciona muito bem. E aí, se tu não tem empresa aqui, tu vai fazer uma representação aqui ou vice-versa. Então, muitas empresas estavam fazendo isso e muitos leitores de São Paulo estavam lendo Economia SC. A gente tinha entre 10% a 15% da audiência nesse sentido, lendo o canal. Então, eu pensei, pronto, preciso expandir em algum momento. E acho que essa é a oportunidade, porque não dá para perder tempo, né? A gente está no digital, então tem que ser rápido, né? A gente fala da questão de, eu vou esperar o momento certo. Não existe em área nenhuma, né? Acho que em profissão nenhuma existe o momento certo, é fazer acontecer de fato. Então, a gente funda o Economia SP, 3 anos depois do Economia SC, e começa a criar essas notícias lá de São Paulo, / Sudeste, assim, a gente acaba pegando os outros estados também, mas sim, focado em São Paulo, que é o coração do Brasil, né, onde pulsa os negócios também. E tanto uma como a outra, né, SC e SP estão expandindo aí. A gente cresce mês a mês, tem mês que é menos, tem mês que é mais, mas a gente tem uma audiência muito fiel e especializada, né? Que o jornalismo, no geral, assim, se tu pensa, o jornalismo, todo mundo lembra, acidente de carro, alguém matou não sei quem, a gente pensa sempre nesse sentido. E aí, dentro do jornalismo, a gente tem o especializado, que daí pode ser esportivo, pode ser de economia, pode ser de culinária, pode ser, enfim, em qualquer área você consegue criar um canal especializado nesse assunto, né? E aí a gente vê que essa tendência, ela cresce a partir da pandemia, né? Porque daí a gente também começa a pensar nos próprios podcasts que começam a surgir, né? A gente olha, de repente, os sócios, eles falam especificamente de negócios. A gente tem o Cazé TV também, que acabou de explodir, concorrendo com a maior emissora da... Aquele é vascaíno, né? Aí eu não posso dizer, né? Porque eu sou flamenguista, mas tá tudo bom, então certo. Tá equilibrado aqui. Né? Mais ou menos. Tu é? Vascaína. Então, 2-1, tá bom. E aí a gente vê essa tendência. Então, o Economia SC e o SP, ele surge exatamente nesse momento, assim, crescendo sempre com a consciência de entregar um conteúdo de qualidade, ético principalmente, né? Porque a gente vê muita prática que não deve ser feita no jornalismo, a gente não faz. Então, publicar sem checar com a fonte, publicar só porque recebeu a informação por primeiro. A gente, obviamente, quando a empresa ou a pessoa que nos enviou está consciente disso, vocês podem publicar em primeira mão, sim, a gente publica, mas não que a gente receba uma informação aqui e vá publicar só porque a gente recebeu, né? Então, são práticas que a gente não repete, né, do jornalismo, assim, que não é bem visto, né? Em tempos de sensacionalismo e fake news, é muito importante, né, esse comportamento com responsabilidade, com ética, né? Porque senão a gente perde o controle, né? E perde credibilidade, né? Principalmente a credibilidade. Porque eu vejo, assim, inclusive de canais que acontecem aqui, né? De pessoas que de repente soltaram uma informação e aí saiu meio errado no canal X e Y e no Economia SC saiu certo. Então, a gente vê que dá essa preferência, né, depois para canais que fazem certo, né? Que aí a credibilidade dos outros perde. E a gente sempre bota isso como, assim, o principal pilar, porque é o meu nome em jogo também. Eu sempre prezo muito pela questão ética. E para vocês estarem acompanhando, né, basicamente em tempo real os acontecimentos, é importantíssima a inovação, né? A inovação, né? A gente sempre está muito perto porque a gente tem, né, esse cunho dos negócios. Então, a gente está sempre muito perto do empreendedor, do empresário ou de iniciativas nesse sentido, assim. Meu WhatsApp sempre está livre, né? De repente, eu quero sair no Economia SC, então vamos conversar. A gente quer realmente evoluir
junto com as empresas e iniciativas aqui do Estado. E a inovação, de novo, né? A gente está nos principais eventos, apoiando as principais iniciativas de inovação do Estado, daqui de São Paulo, tentando sempre estar à frente mesmo, né? E fazer diferente, né? Acho que é o principal, assim, não só se apegando a notícias, mas sempre fazendo coisas além, assim. E esse resultado de vocês, da forma de trabalho, tem refletido em muitos prêmios, né? Reconhecimento desse perfil de vocês, enquanto trabalhar com ética, com responsabilidade, isso é reconhecido e eu vejo que vocês já receberam alguns prêmios, né? É consequência da credibilidade, né? Que a gente comentou agora há pouco. Em 2021 eu recebi o principal prêmio da cidade, que é assim, considerado o Oscar de Blumenau, que é o Gustavo Salinger. Da CIB, né? Da CIB. Parabéns à CIB também pela organização desse importante prêmio, né? Que acaba estimulando, incentivando muitas áreas e muita gente a inovar, a buscar novos projetos. E reconhecendo, né? Acho que é o principal, assim, porque a gente tem, nas rodas que eu participo, assim, grupos de líderes, a gente vê que Santa Catarina tem um potencial enorme, só que a gente não sabe exportar isso, não sabe divulgar isso. Então, prêmios e, enfim, hoje redes sociais são importantes nesse sentido, assim, da gente mostrar o que está sendo feito, né? E aí esse aí foi bem importante porque eu concorria nessa categoria de jovem empreendedor, junto com outros 2 grandes nomes que eu achei que eu nem ia passar por conta disso, assim, estavam há muitos anos no mercado e eu estava só há 1 ano e pouquinho. E pela inovação, pelo diferente, pelas conexões que eu fui fazendo já nesse primeiro ano, foi o motivo de ter ganhado esse prêmio. Então, muito importante. Logo depois, nos últimos 3 anos, eu sou reconhecida como uma das 10 principais profissionais de imprensa em inovação e startups do Brasil. Então, eu sou, né, considerando que a gente tem Exame, Valor, enfim, pequenas empresas, grandes negócios, eu estou entre essas 10 por votação pública e de um jurado que é da Associação Brasileira de Startups. Legal. Então, é importantíssimo, né? Inclusive, no primeiro ano que eu fui listada, eu nem sabia o que era esse prêmio, eu nem dei tanta importância. E nos 2 anos seguintes, eu fui pedindo voto mesmo também para a gente colocar sempre o nome do Sul, né? Porque a gente tem essa questão do eixo Rio-São Paulo ser muito forte em jornalismo especializado. Então, essa importância de também a ajuda da comunidade, das pessoas que estão conectadas ao canal, também colocarem meu nome como referência, né? Para a gente conseguir ainda mais. E esse ano passado eu também estive no Mais Admirados da Imprensa em Economia, Negócios e Finanças, que é do Jornalistas e CIA, que é muito importante, assim, isso aparece também Globo, Globo News, Valor, Exame, etc. E aí eu fui a única do Sul e a segunda fora do eixo Rio-São Paulo a aparecer na lista. Então, também, de novo, importante e abrindo novos caminhos, né? Legal. A gente fala, tem muita gente aí em várias áreas que abre caminho, eu estou abrindo no jornalismo especializado, então... É legal que leva o nome da FURB junto, né? Que ela saiu, ela é nossa, né? Aproveitando o gancho do nome da FURB, que a gente tem muito orgulho, né? Como é que esse ambiente da universidade, né? Uma universidade pública que tem pesquisa, extensão, estágio, uma estrutura, né, adequada para os cursos e pessoas principalmente, né? Professores e alunos. Como é que isso te estimulou ou impactou para essa visão empreendedora, de inovação e para o teu negócio e para a tua ação? Sim, então, sempre busquei me destacar, fui para o mercado ali batendo na porta de veículos, né, que foi também muito incentivado pelos professores aqui, acho que é interessante falar assim, do incentivo que eles davam em relação a isso, em atuar, em buscar, né, sempre ser diferente. E aí trabalhei para alguns, cobrindo assuntos aqui da cidade. Por outro lado, também fiz projeto de extensão, né? Então, junto com o professor Sandro, a gente tinha um projeto lá no João Widmann, que é uma escola pública aqui de Blumenau. E a gente ia frequentemente ensinar como os alunos poderiam fazer uma rádio escolar, o que era um boletim de rádio, como é que eles podiam movimentar. Que experiência legal para os alunos também, né? Movimentar de lá. as notícias de lá. Então, a gente orientava, né? Dava aula, de fato. A gente tinha algumas turmas que
que eles deixavam uma grade de aula para a gente ir lá e dar essa aula de rádio. Então, a gente construía os boletins, né, mostrava como é que era a estrutura. E depois a gente ia para a parte prática. Então, a gente arranjou uma caixa de som, um microfone, e aí nos intervalos né, ali do lanche deles, eles faziam o boletim de rádio da escola. Então, falando quais que eram as notícias do dia, os recados da diretoria, enfim. Era um projeto que também me aproximou muito, né, com essa parte mais social e, de novo, né, retribuindo o que a gente aprende aqui, né, que é um dos objetivos da universidade, né, que é fazer essa troca com a comunidade e gerar impacto local. Então, a gente fazer isso foi uma experiência de quase 1 ano, né, foi bem bacana, porque coloca a gente um pouco mais humano, né? Sai da zona de conforto, sai né? dessa zona e dessa zona técnica também, né? Porque depois a gente tem que lidar com fontes, então precisa tirar esse medo, essa vergonha, às vezes, que a gente tem de chegar em alguém e falar com fontes, né? Então, a FURB contribuiu muito nesse sentido, assim, de deixar tudo um pouco mais humano, né? Não só que nem a gente tem só o técnico, a gente não quer só isso, né? Então, aqui na FURB a gente pode ter essa experiência também de lidar com pessoas, né? E aprender um pouco mais. E eu fico imaginando quantas crianças foram inspiradas em atuar nessa área ou em áreas afins, né? Com essa experiência que eles tiveram com a colaboração de vocês, né? E daqui a pouco batendo aqui na porta da FURB também, né? Porque, de fato, hoje a FURB é uma das referências em jornalismo aqui em Santa Catarina, né? Apesar do curso ser jovem, entre aspas, já tem alguns anos, mas acho que é uma das referências, sim, assim, até porque a gente ganha também muito prêmio, né? Eu lembro de alguns colegas que ganhavam muito prêmio. Professora Rosemary Laurindo, que agora se aposentou, professor Sandro, enfim, uma galera bem legal. Um orgulho enorme de ter me formado. E não só isso, né? Também é importante falar da importância do diploma, né? Porque a gente tem aí um monte de jornalista atuando no mercado sem diploma. Então, a gente também era uma discussão bem frequente, assim, que a gente defendia muito, e eu continuo defendendo que o jornalista precisa de diploma, porque precisa dessa parte, inclusive, sobre a ética, né? Que a gente tem na profissão. O que fazer e o que não fazer. Mas o fato do curso ser jovem não define sucesso, né? Tu começasse muito cedo, ousasse muito cedo, né? Mal se formasse, então, quer dizer, é um curso que já cresce com sucesso, já cresce com um perfil bem definido, bem estruturado, e tem aí um monte de egressos fazendo bem feito, nos representando muito bem. E isso é um orgulho pra gente, né? Esses ingredientes eu acho que são legais, né? E a gente trabalhar para a FURB ser cada vez mais esse caldeirão de provocar também. Né, várias pessoas que vieram aqui, né, Carol, comentaram muito sobre a importância da consistência da teoria, mas ao mesmo tempo o estímulo à prática, né, a visão e o contato com a realidade e a questão do empreendedorismo também, Sim. que sempre foi muito forte na FURB, mas eu acho que pós-pandemia, inclusive, com o Centro de Inovação, essa mudança que o mundo está acontecendo, eu acho que ficou mais presente ainda, e acho que a trajetória da Ana, sendo mulher, jovem, aponta esse caminho também, né? Sim, inclusive, né, tu falou da parte teórica, hoje eu palestro também em vários lugares aqui, principalmente em Santa Catarina, mas também já fiz em Curitiba, vou para o Rio Grande do Sul, São Paulo também, e eu faço um paralelo muito legal entre como que um empreendedor pode se comunicar melhor com a imprensa, né? Como é que ele pode ser fonte de um veículo de comunicação a partir da própria estrutura do jornalismo, que é o lead, né? O que, quem, quando, onde, como e porquê. Então, eu ensino eles, né? Eu mostro lá, tem um link que eles entram e escrevem a sua notícia para depois eu analisar. Então, todo mundo que vai na minha palestra tem acesso a esse QR Code e eu faço esse paralelo justamente para enfim, encaminhar, né, o empreendedor de uma melhor forma na sua comunicação. E aí, a partir da base teórica que eu aprendi aqui, né, no jornalismo, a gente consegue também levar para o mercado ainda, né? Tipo assim, 5 anos depois de formada, eu ainda consigo também ensinar a própria teoria do curso para outras áreas, né, para outros caminhos. E o quanto é importante essa formação técnica para consolidar o teu negócio, né? Tu falaste, tem tantos jornalistas sem diploma, né? Mas tem esse diferencial de quando tu é formado e já desde a graduação já vai desenvolvendo o teu perfil de profissional numa linha bem consolidada, né? Tem, porque a gente tem, como toda área, né? Imagina um médico não formado, tu ia fazer uma cirurgia? Óbvio que não, né? Então,
quando tem esse tipo de formação acadêmica, a gente vê que a gente não aprende só, beleza, vou lá escrever um texto. Hoje em dia o ChatGPT escreve um texto. Mas não é a mesma coisa, eu não vou estar aqui, o ChatGPT não vai estar aqui entrevistando o Christian, né, pegando as emoções do momento, como é que está o ambiente. O ChatGPT não vê isso, né? Então a gente precisa valorizar quem está com diploma, porque a gente consegue pegar detalhes que, se você não tem a técnica, né, não tem a teoria, né, do que analisar, do que perceber, você não consegue escrever e passar emoção. E aí, de novo, né, se destaca lá na frente, gera credibilidade, notoriedade, autoridade, que é um dos pontos também que eu bato muito, assim. Inclusive, falei recentemente com colegas que eu conheci num evento que tem Inside, o pessoal do Estadão estava lá também, e aí um deles estava com um evento da construção civil, que é, tipo assim, super formal, de moletom. Aí eu falei, você não pode vir de moletom para esse evento, né? Aí ele, não, por quê? Daí eu expliquei, assim, que de fato é um posicionamento, né? E desde o início eu vi que, como eu era jovem, como eu tinha recém-formado, eu precisava assumir um posicionamento um pouco mais sério, um pouco mais formal, para gerar credibilidade além do meu trabalho, né? Além do que eu exercia. Então, o posicionamento hoje é uma das minhas maiores pautas também, que é a questão de você se vestir, como você está, cuidado com o cabelo, que são temas da notoriedade, mas que pegam comunicação também, né? Então, o jornalista de hoje em dia, para se destacar, acho que é nesse sentido, assim, se preocupar um pouco mais com o que está oferecendo além do trabalho, né? Porque a gente vê nitidamente a diferença, assim, de quando eu apareço nas redes sociais com uma foto, ok, está produzido, ou de repente eu estou num evento, de um jornalista que é low profile, assim, que não posta nada, daí quem que o público vai lembrar? E hoje eu não tenho problema de falar isso, porque eu falo para os meus colegas, vocês precisam se posicionar melhor nas redes sociais, enfim, presencialmente, que é uma parte importante. Tem que ter uma produção tem também. Que ter. Qualquer projeto ou ação que tu desenvolva, precisa de uma produção. Não estamos falando de luxo, né? Estamos falando de qualidade, de respeito com quem está do outro lado tudo, e tudo respeito. mais. Né? Demonstração de respeito. Eu acredito muito nisso, né? Ana, estamos caminhando para a nossa reta final já. 2 minutos para a gente. Passa voando, né? Eu queria, só para já finalizar, tu falar rapidamente como é que tu se enxerga o jornalismo e como é que tu se enxerga nessa tua trajetória em 2030. Caramba, 2030. Faltam 6 anos. É que muda muita coisa muito rápido, né? Assim, né? Como eu falei, se a gente pensar que em 2019 eu criei o Economia SC, sem pensar que ia ser um estouro nos anos seguintes, não tem como prever. Praticamente 10 anos, né, em 2030. Exato. Então, eu vejo que, assim, a Ana, talvez novos caminhos, né? Hoje eu estou caminhando muito para essa questão de palestra, de dar mentoria. Inclusive, ano que vem eu vou lançar uma imersão enfim, focada em veículos de comunicação, mas vai também ter marketing, alguma coisa nesse sentido. Economia SC, acho que bombando ou em parceria com alguém, assim, vejo que tem ainda muito caminho, né? A gente pensa que são 5 anos que eu estou fazendo isso e já conquistou tanta coisa, né? São mais 5 anos pela frente, considerando que o meu dia a dia acontece muita coisa, né? Então, vejo muito isso, assim. E no jornalismo no geral, eu acho que cada vez mais especializado. Não tem como a gente fazer um jornalismo geral. Quem está fazendo ali, do dia a dia da cidade, ok. Apesar do modelo estar bem fraturado, vou dizer, né? A gente precisa de melhorias nesse sentido. Mas quem quer fazer alguma coisa diferente, acho que o especializado é o caminho. E aí não o especializado portal, estou falando de, assim, TikTok especializado, YouTube especializado, LinkedIn, que é super importante, sabe? Você não precisa fazer jornalismo em várias plataformas, pode fazer... Escolher uma, né? Muito obrigado por esse papo, Carol, Ana, foi um prazer enorme conversar com vocês. Eu acho que é sempre um prazer a gente estar aqui falando de inovação, de projetos, de empreendedorismo e como a universidade, com essa diversidade, impacta e constrói pessoas comprometidas, cidadãs e que estão a fim de mudar a cidade a partir dos seus negócios, das suas ações. Então, mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo e um abraço a todos.